a viver da nutrição com atendimento nutricional. Falando de consultas, você pode alugar uma sala, por exemplo, e aí montar o seu próprio consultório. É claro que existem as suas vantagens e as suas desvantagens de você fazer isso. Vamos começar pelas vantagens. Quais seriam as vantagens? Qual seria a vantagem de você ter o seu próprio consultório? Flexibilidade que você pode trabalhar. Legal, ó, o Gabriel deu até um feedback, falou que no tablet fica legal para ele assistir. No celular fica bom também? Fala aí para mim. Eu tento dar uma ampliada aqui no Word para ver se vocês conseguem ler. Fala aí para mim se fica bom no celular, se vocês conseguem ler ou se amplia mais, tá bom? Que mais? Então a gente pode falar, ó. Você pode começar a viver da nutrição com atendimento nutricional. Falando de consultas, você pode alugar uma sala, por exemplo, e aí montar o seu próprio consultório. É claro que existem as suas vantagens e as suas desvantagens de você fazer isso. Vamos começar pelas vantagens. Quais seriam as vantagens? Qual seria a vantagem de você ter o seu próprio consultório? Flexibilidade de horário. Então, por exemplo, hoje eu cheguei aqui no consultório para começar a trabalhar mesmo. Eu cheguei, acho que hoje era 10h30, 11 horas. Acho que devia ser mais ou menos isso. São poucas pessoas que podem começar a trabalhar às 11 da manhã de uma segunda-feira. Vocês concordam comigo? Só, pô, Jeff, mas agora você está trabalhando. Sim, são poucas pessoas que podem usufruir do espaço de trabalho por mais tempo. Então uma grande vantagem de você ter o seu próprio consultório é você ter uma flexibilidade. Flexibilidade de horário. Vendo pela TV? Sim, fica bom no celular. Legal, obrigado pelo feedback. Flexibilidade de horário. Você ter o seu próprio consultório, que mais que tem de vantagem? Acho que nenhuma. Eu não consigo pensar em mais vantagens de ter o meu próprio consultório. Acho que só flexibilidade de horário. Por exemplo, eu posso atender no domingo? Posso atender no domingo. Posso atender no domingo. Posso atender no sábado? Posso atender no sábado. Posso atender 3 horas da manhã de uma quarta-feira? Posso. Posso atender no horário que eu quiser. Quais seriam as desvantagens de você ter o seu próprio consultório? Normalmente, o investimento inicial ele é muito alto. Por exemplo, você precisa comprar mobília. Que mais? Você tem que ter uma grana guardada, porque pode ser que você abra o seu próprio consultório e no primeiro mês não tenha nenhum paciente. Como que você faz para pagar o aluguel, por exemplo? Você precisa de um caixa aqui, vou pôr caixa. Qual que é outra desvantagem? Vamos colocar aqui, ó, vantagem. Todos os lucros são seus. Outra desvantagem. Olha a Priscila compartilhando aqui. Prof, eu trabalho home office em um escritório e tenho 13 anos na empresa. Me formei no ano passado, mas ainda não tive coragem de começar a atender. Priscila, se é que você me permite, eu acho que você me permite porque você está compartilhando isso com a gente, o que eu faria no seu lugar é não pura e simplesmente sair da empresa que você trabalha há 13 anos e se jogar no mundão do atendimento. Mas o que eu faria se eu fosse você é que eu iria migrar. Se de fato eu quero viver da nutrição, eu começaria a migrar de carreira aos poucos, migrar de profissão aos poucos. Como assim, Jeff? Migrar de profissão aos poucos. Não para de trabalhar na empresa que você está aí há 13 anos, mas atende um paciente aqui, outro ali e vai formando uma carteira de atendimento.
À medida que você for progredindo na sua carreira, o tempo for passando, você começa a ter uma carteira sólida, e aí sim, você olha e fala, ah, eu tô nessa empresa há 13, 14, 15 anos, sei lá, mas eu quero viver de nutrição e agora eu consigo mudar de área. Então, se fosse você, eu não simplesmente pararia da empresa que eu estou trabalhando, eu iria aos poucos, tá? Sempre aos poucos. Olha lá, participação no Instagram, colocaram, tem o calção também do contrato. Sim, vamos colocar aí como caixa que você tem que ter. Dinheiro para os meses de aluguel. Que mais? Você tem que dar... Deixa eu colocar dinheiro para os meses de aluguel, de maneira geral. Que mais que tem de desvantagem de você ter o seu próprio consultório? Você tem que se preocupar com todas as burocracias. Com todas as atividades do consultório. Colocar com todas as necessidades, é melhor. Como assim todas as necessidades? Ah, acabou o papel da impressora. Você acha que quem que vai comprar o papel da impressora? Ah, precisa contratar alguém para fazer faxina. Quem que vai contratar esse alguém para fazer faxina? Então tem muita coisa que a gente precisa colocar. Necessidades, limpeza, compra de suprimentos, etc. Então é muita coisa se a gente for pensar no aluguel de uma sala para ter o próprio consultório. Legal. Pô, Jeff, mas eu vou começar a ir pelo meu próprio consultório? Não, a gente pode pensar no aluguel. Nossa, como estou escrevendo errado, Deus do céu. Aluguel de consultórios prontos. Quais seriam as vantagens de você alugar um consultório desse? Cara, você não precisa gastar com mobília e equipamentos. Muitos deles já têm secretária. O preço costuma ser acessível. Como assim o preço acessível? Eu estava vendo hoje de tarde, estudando isso, e por exemplo, tem sala que vocês conseguem fechar um pacote de R$700 por mês, por exemplo, e você paga acho que R$44 por hora, o que acaba sendo bastante, cara, um preço bastante acessível, bastante justo para você pagar. Então, essa é uma vantagem muito legal de você alugar um consultório por horário. Eu comecei alugando consultório por horário. Na verdade, eu não comecei com consultório por horário. Lá no comecinho eu ia na casa de paciente e tal. Mas enfim, antes de montar aqui o espaço em que eu estou, eu alugava a sala por horário. E pode ser uma boa para você começar também. Quais são as desvantagens? A desvantagem... Você vai precisar, cara, não sei listar a desvantagem. Você não tem flexibilidade de horário. Vantagem, com uma clínica aumenta seu posicionamento e autoridade de captar novos clientes. Do que você está falando, ô Gabriel? O Gabriel aí colaborou aqui com a gente. Vantagem, com uma clínica aumenta seu posicionamento e autoridade de captar novos pacientes. Você diz tendo o seu próprio consultório? Vou esperar ele responder. Flexibilidade de horário. Para ter um custo de locação menor, é necessário com que você feche pacotes de horas mensais. Isso, igual Chaves, velho. Então, ó, se liga. A desvantagem que eu coloquei aqui, ó, desvantagens, flexibilidade de horário e também para ter um custo de locação menor, é necessário com que você feche os pacotes
de horas mensais. O que eu estou falando aqui, de você alugar um consultório ali pronto, a vantagem é que você não precisa gastar com mobília, afinal de contas, aquele consultório está pronto. Você não precisa gastar com equipamento e também normalmente esses consultórios já dispõem ali de uma estrutura com secretária. E o preço ele também é bastante acessível. Eu falei para vocês que eu encontrei salas, consultórios para nutricionistas sendo alugados aqui em São Paulo, capital, por R$ 44 a hora. Quais seriam as desvantagens? Você não teria uma flexibilidade de horário, como por exemplo, tendo seu próprio consultório. Você tem? Então, se eu quiser atender às 3 da manhã de uma quarta-feira, alugando o consultório por hora, eu não consigo. Aqui eu, Jefferson, eu consigo na minha estrutura de hoje. Outra desvantagem é que para você manter esse custo baixo, você tem que fechar pacotes. Então, por exemplo, você tem que fechar um pacote de R$ 700 e você vai ter X horas ao longo do mês. Se ao longo daquele mês você precisar, sei lá, de 750 horas, você vai ter que fechar se você precisar de mais horas, você vai ter que fechar um pacote que muitas vezes você não consegue bancar. Então, essa seria uma desvantagem. Por exemplo, vamos supor que você alugou um consultório por hora e você paga R$ 700 alugando, sei lá, 5 horas por dia ao longo de um mês. Se você, no dia de amanhã, precisar de 7 horas ao longo de um mês, o preço ele acaba subindo muito, porque ele não estaria dentro de um pacote e você precisaria pagar horas avulsas. Ainda, indo naquele exemplo que eu acabei de falar para vocês, eu falei que eu encontrei um lugar com locação de sala a R$ 44 a hora, mas uma hora avulsa a mais, ela sairia a R$ 75, o que acaba ficando muito mais caro, né? E aí o Gabriel aí complementou a vantagem de você ter uma clínica que aumenta seu posicionamento e autoridade para captar novos clientes. Eu não acho que isso necessariamente vai ocorrer, tá? Você pode, você ter uma clínica fica mais fácil de você defender uma marca, como por exemplo eu defendo a minha marca, eu tento promover a minha marca, mas atendendo em um consultório por hora, você consegue fazer a mesma coisa também, tá? E muitas vezes o consultório por hora ele pode ter uma mobília que chama muito mais a atenção, por exemplo, que nem quando a gente foi montar aqui, velho, vocês me conhecem, eu sou totalmente relaxado, né? Se não fosse pela Ana, cara, a mesa aqui seria, por exemplo, uma mesa de boteco com 2 cadeiras e a minha cadeira aqui para eu atender. Ela que falou, não, vamos colocar uma mesa mais bonita, umas cadeiras mais legais. Ela teve esse tipo de preocupação. Mas você consegue alugar alguns consultórios por hora que são extremamente chiques, com uma mobília ali toda planejada, por exemplo. E quando você vai fazer o seu marketing em cima do consultório que você está alugando no seu local de atendimento, você consegue explorar essa mobília, você consegue explorar essa identidade visual também, tá? Bom,